Essa proposta aqui do programa de trazer sempre dica e orientação para você, principalmente quando o assunto é saúde. Vem para cá, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, obrigada, Flaviano. É um prazer imenso te receber aqui para trazer dica e orientação de saúde. E a partir de hoje, toda sexta-feira, a Ana Fernandes estará aqui com essa proposta, né? Trazer dicas e orientações, principalmente para os telespectadores. Principalmente para as mamães. Também. É. Seja bem-vinda, viu, Ana? Obrigada, Flaviano. E a proposta do quadro é sempre falar um pouquinho sobre a função deste profissional tão importante, que é o terapeuta ocupacional, falar um pouquinho também sobre essa orientação adequada para as famílias, para as mães, né? Porque hoje, né, é extremamente importante ter conhecimento. Acho que é isso que faz a diferença quando a gente fala em qualidade de vida. E quando a gente pensa na infância, né, tem uma frase muito impactante que é: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, cuidar dos primeiros anos de vida é muito importante, vai determinar realmente que adulto será, né? E é essa área, né, a terapia ocupacional, que atende muitos casos que necessitam principalmente desse amparo, desse suporte para a família, para oferecer qualidade de vida, principalmente para os pacientes. A gente pode citar aqui a questão do espectro autista, né, e de outras patologias que precisam muito, né, do suporte e do amparo desse profissional. A terapia ocupacional, ela vem para tratar exatamente do desempenho ocupacional, independente de que idade e de que área, né? Então, se algo limita o sujeito de participar das atividades que são importantes para ele, por exemplo, está difícil para mim ir para o meu trabalho porque eu estou com uma depressão, está difícil para mim estar na escola porque eu tenho uma dificuldade de aprendizagem, sempre vai existir uma limitação para estar participando, executando as tarefas dentro das atividades que são importantes, né, tanto da vida diária, quanto de trabalho, de lazer, de escola, do brincar. Isso é a terapia ocupacional. E é importante a gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto, porque o diagnóstico precoce, né, ele facilita, né, nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de evolução e qualidade de vida, né? E em todas as áreas, né? Se a gente pensa que em uma criança que foi diagnosticada dentro do espectro autista, se a gente faz essa intervenção precoce, a gente consegue mudar muito o prognóstico, né, a perspectiva de evolução dessa criança. E assim como em um idoso, se a gente começa a fazer uma intervenção precoce, a gente consegue organizar melhor esse cérebro. Em casos, por exemplo, de um AVE, né, o famoso derrame, se a gente faz uma intervenção precoce, a gente consegue realmente trazer uma evolução melhor. Falando um pouco sobre a questão do espectro autista, né? Inclusive o mês de abril trabalhou muito esse tema, né? Porque é um mês voltado principalmente para falar sobre isso, né? Hoje a realidade de muitas famílias, é importante a gente dizer isso, né? Hoje esse diagnóstico ele está presente em muitas famílias e o primeiro passo é entender e saber lidar com isso, né? Que as limitações elas não existem, depende única e exclusivamente das famílias, enfim, de como elas vão lidar, né, com isso, né, principalmente. E é interessante pensar assim, essas crianças, elas estão ali inseridas e necessitando da inclusão dentro da família, mas também dentro da escola, né? Eu estive recentemente em uma escola e as professoras falavam, a gente tem em todas as salas, a gente tem criança de inclusão. Então, é uma realidade. Então, a gente saber lidar, a gente saber dar oportunidades, a gente saber tratar essa pessoa de uma forma que ela vá conseguir desempenhar todo o potencial dela é muito importante. Inclusive, esse ambiente escolar, né, é um ambiente que a discussão precisa avançar muito, né, Ana? Precisa. Inclusive, é um trabalho que você realiza, né? Estar presente, estar próxima das instituições de ensino. Inclusive, no mês de abril, você realizou um trabalho nesse sentido, né, de orientação, de capacitação, enfim, para aprimorar principalmente esse ambiente que precisa ser acolhedor para essas pessoas. E a gente entender, porque muitas das vezes a gente vê os pais falando assim, professora, escola, mas a gente entender que é um âmbito maior, né? A inclusão é uma política pública. São direitos, né? Não são favores, não são benefícios, são direitos concedidos a essas crianças e a essas famílias. E a gente pensar nessa inclusão enquanto política pública,
né? E precisa sim avançar muito. Inclusive o mês de abril, né, que é voltado para o debate, né, e para a reflexão em torno desse tema, tem também essa proposta, né, ou seja, motivar aí a população como um todo a discutir políticas públicas, principalmente de inclusão. Conscientização tanto acerca de diagnóstico quanto de tratamento, mas em relação aos direitos mesmo dessa criança, né? Porque somente inseri-la dentro da escola, isso não é inclusão. A inclusão é muito maior do que inserir a pessoa em um local de trabalho ou numa escola. Inclusão é dar para essa pessoa as possibilidades para ela poder desempenhar aquela tarefa. Então, tá, eu vou aprender, eu sou estudante, o que, que eu preciso para eu ser estudante? Eu não consigo escrever? Como que eu vou mostrar o que, que eu sei? Né? Eu vou para o mercado de trabalho, eu não consigo interagir. Qual que é a melhor profissão? As barreiras arquitetônicas. Então, como que eu vou fazer para viabilizar de fato essa inclusão? E aí, nesse ponto, que é extremamente importante a família estar junto, né? A família participar, se envolver e entender, né, que é o primeiro ambiente de inclusão, né? A primeira possibilidade de participação social da criança, típica ou atípica, é a família. Então, se a gente pensa, por exemplo, uma criança com limitação motora na festinha de aniversário da família, na confraternização de Natal, como que essa criança vai brincar? Como que eu vou inserir essa criança ali nessa atividade? Então, a inclusão, ela realmente vai iniciar dentro da família. Mas, para além disso, né, o primeiro laço social da criança é a família. E é uma área que tem evoluído muito, né, com tratamentos, com metodologias de desenvolvimento. É importante a gente ressaltar isso também, né? Hoje é possível, né, essa evolução rumo à qualidade de vida, né? A gente fala de qualidade de vida e de funcionalidade e de independência, né? Então, gerir a própria vida, cuidar, por exemplo, da própria conta bancária, conseguir usar um transporte público. Então, são coisas que, para a gente, típicos, né, sem aí uma questão neurodivergente, parece óbvia, mas para essa pessoa não. Que foi o caso do cinema que a gente fez, né? Sim. Tão simples, a gente vai no cinema, a gente sai e vai. Mas para essa pessoa, um autista, esse ambiente precisa ser preparado. Aí foi lindo, assim, os meninos suportando ficar na sessão, porque a luz estava acesa, porque o som estava mais baixo, porque eles podiam se locomover ali dentro. Então, vendo as mães falando, né, que bacana a gente ter uma oportunidade de lazer nosso também, né? Então, pensar nessa família, porque às vezes até o lazer dessa família fica restrito, né? Eu queria até abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre esse projeto que foi realizado em abril, né? Até para as pessoas poderem entender um pouco mais desse tema que é tão importante, porque a parte sensorial, né, principalmente de quem tem espectro autista, é o que mais precisa ser trabalhado, né? Sim. Então, enfim, você entender essa realidade, entender que é possível, né, criar ambientes, né, para a inclusão social, acho que é um momento extremamente interessante e legal, né? E o projeto ele trouxe um pouco disso, né? E foi lindo de ver, assim, as crianças sem medo de entrar ali naquele ambiente do cinema, porque de fato para uma criança pode ser assustador, né? Para uma criança, até uma criança típica. E a gente adequar essa informação sensorial, porque o nosso mundo ele é sensorial. Tudo que vem para a gente está vendo, a gente está ouvindo, a gente está sentindo. E como que a gente interpreta essas sensações, isso faz a diferença em como que a gente vai agir no ambiente. Então, é comum, às vezes, a gente ver a criança ali dentro do espectro autista tampando o ouvido, porque não está suportando um som. Para a gente é um som que está tranquilo, mas para essa criança é um som que está sendo aversivo. Então, a gente fazer essas adequações, inclusive no ambiente de trabalho, né? Eu tenho uma paciente adulta que ela reclama do barulho do ar-condicionado no ambiente de trabalho, que desconcentra. Então, é um pequeno ajuste que a gente precisa de fazer para que essa pessoa tenha um bom desempenho. É por isso que eu volto lá na questão do ambiente escolar, que é uma área que você tem trabalhado muito, né? É um ambiente, assim, que a criança precisa se sentir segura, acolhida, para que o desenvolvimento, principalmente pedagógico, aconteça com eficiência, né? Então, hoje, é uma das grandes preocupações, né?
você como profissional, enfim, das instituições envolvidas, principalmente nessa luta pela inclusão social, fazer com que a instituição de ensino entenda esse papel importante que ela tem, né? De oferecer o acolhimento, a segurança, a inclusão e oferecer, claro, o desenvolvimento pedagógico de qualidade. Sim, entender a particularidade daquela criança e é claro que a gente entende que a gente não precisa de pedir para a professora que ela saiba dessas especificidades, né? Essa criança ela vai estar sendo amparada por profissionais que podem auxiliar nesse processo. E pensar num âmbito maior de ter uma possibilidade de viabilizar essa inclusão, inclusive de barreiras arquitetônicas mesmo, né? Porque às vezes a gente sabe o que fazer, a professora sabe o que fazer, mas ela não tem condição de fazer. Quando a gente fala, né, desse desenvolvimento, né, é importante a gente abrir também esse parênteses, principalmente quando a gente fala de criança, porque o lúdico, ele estimula muito, né? E é hoje a base, né, principal de todas as ações e os tratamentos no sentido do desenvolvimento, né? Usar o lúdico para trazer essa segurança, para trazer essa confiança, né? E automaticamente esse desenvolvimento. A motivação ela é peça fundamental para a ativação dos sistemas neuronais que vão participar do processo de aprendizado. Então, essa motivação é muito importante. E aí, pensando aqui na Adélia Prado, né, ela fala assim, o que eu aprendo eu posso até esquecer, mas o que a memória ama fica eterno. Então, essa aprendizagem que passa, de fato, pelo sentimento, que passa pelo afeto, ela é uma aprendizagem que vai ser consolidada. A Ana está aqui, gente, vai estar aqui todas as sextas-feiras para a gente falar sobre diversos temas. Hoje a gente está dedicando um tempo, né, à questão principalmente do espectro autista, porque a gente finalizou agora em abril, né, esse mês voltado especificamente para falar um pouco sobre isso, né, para propor essa reflexão. Mas ela está aqui também para que você, telespectador, possa toda semana participar encaminhando para a gente perguntas, porque se você tem alguma dúvida na área da terapia ocupacional, né, ela que também é psicopedagoga, ela está aqui para poder trazer orientação e informação para você. Inclusive eu quero já até registrar aqui a participação da Fabiana. Muito obrigado, viu, Fabiana, pelo carinho, pela audiência. Ela inclusive já encaminhou para a gente aqui uma dúvida, viu, Ana? Eu vou trazer a pergunta para a Ana, porque essa também será uma proposta desse quadro especial que vamos fazer toda semana. Ela quer saber o seguinte, inclusive a pergunta dela, ela abre aí parâmetros para a gente falar sobre mais de um assunto até, né? Eu vou deixar você responder ela primeiro, depois a gente entra num outro tema importante que ela levanta. Ela quer saber o seguinte, se tem como melhorar a atenção e a disciplina de um adolescente de 17 anos. Ela está falando que observa todos os traços de TDAH. Uhum. Aí a pergunta é, melhorar a atenção e disciplina onde? É na escola? É em casa? É com as tarefas, atividades da vida diária? Melhorar a atenção no quê? Porque a gente precisa de levar em consideração a questão da motivação, né? Então, de novo, motivou aqui no cérebro, ativa aqui, que é o lugar da aprendizagem. E sim, independente de qual contexto seja essa dificuldade desse adolescente, é possível sim melhorar a atenção e a concentração. Essa aqui que vos fala é uma TDAH. Inclusive, até por isso que eu falei que a pergunta dela abre também para a gente explorar um outro assunto. Ela está dizendo aqui, observe todos os traços. Mas o diagnóstico ele é importante, né, Ana? Então, assim, não adianta só você observar ou ter aquela dúvida. É importante o diagnóstico, porque é a partir do diagnóstico que se inicia o processo de inclusão e evolução, né? E o diagnóstico ele tem critérios importantes, né? Critérios que o médico vai seguir, que são critérios do DSM. Então, o médico vai fazer uma avaliação detalhada, junto com o relatório da escola, junto com uma avaliação detalhada da família, para poder entender se de fato essa criança, esse adolescente tem um déficit de atenção, ou se isso pode ser alguma outra coisa, por exemplo, um impacto emocional na atenção. Então, eles vão avaliar aí a questão do tempo dos sintomas, de como que esse sintoma apareceu, se ele aparece em mais de um ambiente, porque se o adolescente, a criança é desatento só dentro de casa, eu não vou falar que ele é TDAH. Ele precisa de ser desatento em vários espaços, né? É por isso que o diagnóstico ele é importante. A gente pode dizer que é através dele que você tem aí a orientação correta para o tratamento certo.
E eu acho que vale a gente pensar nessa... Hoje a gente tem um acesso muito fácil à informação. E o diagnóstico ele não pode ser feito dessa forma. Né? A gente não pode dar um Google e se enquadrar ali naquelas características e falar, meu filho tem isso ou aquilo. É muito importante esse olhar do profissional, né, para fazer esse diagnóstico corretamente e tratar corretamente. Inclusive a Fabiana está perguntando onde começa para ter diagnóstico, né? Tá aí o seu contato, né, Ana, na tela, Ana Fernanda Galvão, né? Você estará aqui toda sexta-feira para poder responder os telespectadores, para participar do programa, trazer dicas e orientações sempre sobre temas importantes também, mas está sempre disponível para atender todo mundo de forma especial. Sim. Toda vez que a gente fala de diagnóstico, nós vamos dar um diagnóstico. Dependente, TDAH, TEA, depressão, ansiedade, o que quer que seja. Diagnóstico é médico. Né? A gente precisa de saber disso. Claro que outros profissionais podem contribuir com esse diagnóstico, com olhar, com avaliação, com observações. Mas diagnóstico, quem faz é o médico. Dica, chama a Ana aí que ela vai trazer todas as orientações para você. O Instagram dela tá na tela, né? Você estará aqui todas as sextas-feiras também, trazendo essa dica, essa informação e falando sobre esse tema importante. Um prazer imenso te receber aqui, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Prazer é meu, é sempre muito bom, como eu já te falei, né? É sempre muito bom estar aqui com o Flaviano, que é sempre muito comprometido com as causas que a gente traz, né? Eu te agradeço muito. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a sua presença aqui e reforço, toda sexta-feira a Ana Fernandes estará comigo ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição, trazendo sempre dicas, orientações e falando sobre temas importantes. Gostaria de agradecer também de forma especial todos os telespectadores aqui do programa que encaminharam pra gente aí a sua mensagem, né? Ou que estão em casa acompanhando com muito carinho o programa que é feito todas as manhãs para você, levando informação e notícia. Muito obrigado pela companhia, muito